Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu esperei um pouquinho aí para ver se todos entravam na nossa sala de aula, tá? E, enfim, vamos iniciar aí a nossa aula. Já estamos aí na reta final do nosso semestre e muita coisa para fazer, né? Muito aprendizado aí por vir ainda, tá? Agora nós temos esse trabalho que vai ser, que está posto aí, né? O trabalho de avaliação final desse semestre. Esse trabalho ele vai compor a nota de aprovação, né, para o semestre, e para alguns alunos fim de curso, para outros alunos start para o próximo semestre, né? Então a nossa aula, essas aulas por vir, elas consistem muito mais nas tratativas em relação a este trabalho especificamente do que conteúdo propriamente dito, né? Porque assim, a ideia é que a gente pegue todo esse conteúdo que foi abordado desde o planejamento estratégico da organização e o planejamento de gestão de pessoas para que a gente possa efetivamente, né, construir aí algo que é um plano de negócio, um planejamento estratégico de acordo com aqueles parâmetros que foram ali estabelecidos, né, na elaboração do trabalho, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos, tá? É o nosso praticamente último mês de aula, tá? Você, aqui uns avisos importantes, né? Você que não teve aí a oportunidade de assistir às aulas, né, as aulas, sobretudo aquelas que estão gravadas, realizar os trabalhos, eu acho que é muito importante aí você buscar, junto à coordenação, junto aos próprios professores, tá? Sobretudo com a coordenação, verificar como é que vai estar a tua situação, tá bom? Porque assim, a gente até não tem muito problema com relação à frequência, tá bom? Pelo menos essa é uma orientação que nós temos lá da diretoria. Porque as aulas são gravadas, então é possível assistir depois e tá tudo certo em relação a isso, tá? Mas a gente consegue verificar se as aulas estão sendo assistidas pelo acesso à plataforma. Então, assim, quem acessa a plataforma, obviamente, consegue a frequência. E a realização de trabalhos, né? A realização desses trabalhos, ela consiste na seguinte forma: a nota cheia, né? E uma nota complementar à atividade final, ou à avaliação final, que é aquilo que vocês já estão elaborando aí para ser entregue no dia 26. Então, assim, assistir às aulas, tá? Sejam elas gravadas, sejam elas ao vivo, e a realização dos trabalhos propostos dentro dos prazos que são estipulados, é a composição de notas, é aquilo que a gente tem para trabalhar com todos, tá bom? Então, se quem não conseguiu fazer isso por motivo, né, pelo motivo que for, eu sugiro que procure o coordenador, tá, para verificar como é que vai ficar a sua situação, porque assim, eu vou passar as notas dos meus alunos que entregaram efetivamente as atividades dentro dos prazos, tá? Os que entregaram fora do prazo, só em reunião com realmente a coordenação para a gente verificar o que pode ser feito, como vai ser feito, e aí, assim, vai ser estabelecido critérios aí junto à diretoria para verificar a situação de cada um, ok? E aí, enfim, né, os meios aí de comunicação estão disponíveis aí para todos, né, se precisarem falar comigo, meu contato está no grupo, enfim, tá, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Boa noite, João Matheus, boa noite, Maísa, tudo bem com vocês? João Matheus, você conseguiu conversar com o professor Anderson para verificar, né, como é que ficaria, avaliar com ele como é que ficaria a tua situação lá em relação às aulas, em relação ao teu trabalho, ou não? Vou pegar. Maísa, você está por aí? Oi, eu tô. Só um pouquinho. Eu tô despachando o menino para natação. Já eu dou atenção aqui, peraí. Não, fica tranquila, tá tudo bem. Vamos lá, pessoal. É o seguinte, tá? Insisto com vocês aí, nós temos um trabalho proposto, ok? Deixa eu abrir a minha telinha aqui. Só um minutinho. Perfeito. Vamos lá.
A nossa avaliação final, ela consiste no estudo de caso. Eu acredito que a maioria de vocês tenham visto aí a atividade proposta. A gente leu parte dela na aula anterior, na verdade. E hoje, o que acontece? Se vocês tiverem alguma dúvida específica em relação à atividade, à realização dessa atividade, a gente vai tirar hoje, tá bom? Aproveitem o ensejo. Se não, eu vou passar pelos tópicos que a gente abordou na aula passada, tá? E a gente segue adiante, tá? Aí me digam aí vocês como é que vocês estão em relação a esta elaboração, tá? Por favor. Vou dividir minha telinha com vocês aqui. Pronto, imagino que vocês tenham acesso à minha tela aí a partir de agora. E aí na tela está a atividade que eu enviei para vocês, né, com prazo para entrega até o dia 26 de 6 de 2021, às 23 horas, tá? Dia 28 é o encerramento do nosso semestre e nenhum trabalho poderá ser entregue após isso, tá bom? Então ele consiste na avaliação final, ou seja, a somatória desse trabalho vai valer com as atividades propostas e as outras atividades, que foram 3 no total, mais as participações em aula, contemplarão aí 30 pontos, tá? Salvo engano. Mas é dia 29 que é para entregar? Não, dia 26. Dia 28 encerra o nosso semestre. Sério? Tá. Então me perdoe, Maísa, foi erro meu, tá? Aí. Não, aqui tá 26. É porque tem o seu trabalho, eu coloquei duas datas, né? É verdade, Maísa. Tem o do Lucas e tem... pra mim, eu tô muita coisa pra fazer. E eu não sei como é que eu vou dar conta disso mesmo, mas... Maísa. Ô, Maísa, deixa eu te falar uma coisa. Me desculpe, em primeiro lugar, porque assim, realmente eu coloquei uma data de entrega lá em cima e na data de baixo eu coloquei 29. Foi erro meu, tá? Foi erro de digitação minha, tá? Porque o nosso semestre encerra no dia 28, tá bom? Entendi. Aí, assim, e aí a gente tinha alguns dias de férias, aí quem terminou vai concluir com esse trabalho, efetivamente, né? E quem não terminou vai para o próximo semestre, enfim, né? Com as equivalências que tem que ser, tá? E aí é o seguinte, a ideia quando quando eu resolvi que esse trabalho seria melhor elaborado em dupla, foi exatamente por isso. Foi considerando o fato de que é muito difícil, né, para nós, sobretudo a gente que trabalha o dia inteiro e tem filho, enfim, né? E não tenha dúvida que o meu caso específico foi um caso que eu trouxe para perto mesmo, porque eu falei, cara, eu preciso avaliar assim, como é que aumenta a produtividade, né, gerando condições de, assim, uma condição colaborativa. E aí, obviamente, eu pensei em você também, pode ter certeza disso. Tá? Então, assim, a ideia de em dupla é exatamente por isso, porque aí, né, você consegue, de repente, dando as ideias e alguém vai elaborando, vai colocando a proposta a termo para você. Né? Assim, de maneira prática, esse trabalho ele foi pensado de uma forma que assim, é muito fácil o desenvolvimento dele, Maísa. Porque assim, até por telefone, por exemplo, eu dei a sugestão da ideia da empresa, né, do ícone, mas assim, pode ser, por exemplo, a empresa que tu está trabalhando aí agora. Inclusive, isso pode ser apresentado como uma proposta para, eu não sei qual é a área que tu está trabalhando agora, mas assim, pode ser apresentado como uma proposta, até para que isso seja um indicador aí do que pode ser melhorado, como pode ser melhorado dentro dessa organização que você está agora, que é bem recente, né? Diga-se de passagem. Ou então, você pode pegar o exemplo da tua empresa anterior, tá? E aí talvez você não tenha alguns dados deles, mas você participou ativamente lá, você sabe o que era necessário corrigir, tá? Você sabe aquilo, quais eram os pontos de melhoria, na verdade. E esse, na verdade, é o meu grande intuito, é vocês, assim, a gente tem uma proposta aqui, que é a gente vai trabalhar no planejamento estratégico, desde a definição da contratação, como que vai ser, quais são os critérios da contratação, quais são o planejamento de cargos e salários, né, como que vai ser o treinamento, como que vai ser a periodicidade disso, quanto tempo vai durar esse treinamento, e assim, qual é o objetivo disso. Todo objetivo, toda empresa,
toda a mudança estratégica ou toda a criação de uma estratégia, ela consiste em algo muito simples, que é o quê? Aumentar a participação no mercado, ou seja, a visibilidade do mercado e aumentar a lucratividade, certo? Mas, assim, para aumentar a lucratividade, a gente tem que obedecer uma série de critérios. Então, assim, o meu colaborador está satisfeito de estar trabalhando comigo? Ele está sendo bem remunerado para trabalhar comigo? Então, assim, beleza, está remunerado, está bem, então eu entendo que ele vai gerar muito e a minha empresa, obviamente, vai conseguir crescer. Mas a gente consegue fazer isso sozinho? Não, então esse colaborador ele tem que estar inserido num contexto em que o senso de pertencimento na organização e a cultura organizacional tem que fazer parte da vida dele. Entende? Então é essa a ideia desse trabalho, a gente pegar essas informações que a gente teve até aqui, desde o planejamento estratégico, aí lembra daquela piramidezinha lá, né? A alta gestão, nível intermediário e o nível operacional, a gente passar a pirâmide de Maslow, né, que são a pirâmide das necessidades humanas, a gente trabalhar com as ferramentas que a gente tem disponíveis aí, né, a PDCA, escama de peixe, teorema de Pareto, né, ou a fórmula de Pareto, como vocês quiserem chamar, que é o que diz o seguinte: eu preciso produzir 80% da minha receita, a minha produtividade ela consiste em 80% dela consiste em 20% de prática, ou seja, eu tenho que fazer um esforço de 20% para faturar 80%, e não trabalhar 80% para faturar 20%, entende? Então tudo isso é colocado sob perspectiva nesse planejamento estratégico. Então dá para fazer ele com muita tranquilidade, tanto com a experiência que, sobretudo, você tem no campo profissional, tá? E aí você tem exemplos, o teu exemplo, né, mais especificamente profissional, exemplo de igreja. Se a gente pegar aqueles exemplos lá atrás da creche, dá para utilizar esse estudo de caso aqui e aplicar isso aqui com muita tranquilidade, porque o objetivo ele consiste em uma avaliação mais assertiva em relação às pessoas que estão na organização, né? Por isso que a gente fala da gestão de recursos humanos, mas ela fala também sobre a estrutura organizacional, para saber se essa estrutura organizacional ela é sadia. Então, uma escola é uma estrutura organizacional, uma creche é uma estrutura organizacional, né? Uma padaria, a nossa casa é uma estrutura organizacional. Então, tem exemplos assim que estão aí no nosso dia a dia que a gente consegue utilizar. Então, a ideia de desenvolver esse trabalho dessa forma, ela consistiu exatamente nisso, assim, tornar factível a produtividade dele. E a dupla é exatamente para isso. Um fala mais, o outro escreve mais, o outro vai colocando os dados sob perspectiva, enfim. E aí, né, eu acho que como o Ícone é uma empresa que está pronta, né, assim, a gente está inserido, né, de alguma forma, vocês como aluno e eu como professor, eu acho que essas pessoas estão ali meio que disponíveis, né, assim, guardadas a devida proporção, para nos atender nesse sentido também. Entende? Então, sobretudo na questão dos cálculos do planejamento que envolve gastos. Entende? Então, assim, contratação envolve gastos. Sim, né? Sim, claro. Se a gente vai colocar o nosso filho na escola particular, a gente precisa considerar que ele vai precisar de um transporte. Isso envolve gastos? Sim. Então, assim, tudo isso faz parte do planejamento estratégico, que é o que e como a gente vai realizar determinada tarefa. Entende? Entendi. É isso, tá? Não, tá então, assim, ótimo. De toda forma, assim, eu quero tranquilizá-la, assim, e tranquilizar todos também, assim, professor, não deu tempo de te entregar isso aqui hoje. Só me fala antes. Só não deixa eu me falar no dia, tá? Não deu tempo. Professor, me dá mais um prazinho aí de mais 2 dias e tal, não tem problema nenhum em relação a isso. Isso não é problema. O único problema que eu vejo, Maísa, muitas vezes é o seguinte: eu passo um trabalho, né? E aí a gente define um prazo com eles, né? Define um prazo com vocês, perdão. E aí esse prazo, ele se extingue, não me entregam o trabalho e depois me mandam por e-mail como se assim, tipo, eu vou mandar de qualquer jeito. Então, assim, eu tenho os meus critérios e a instituição ela também tem os critérios dela, né, que eu preciso seguir. Aí o problema é só o que vem depois, né? Depois do prazo eu nem olho, né? A menos que o aluno já tenha falado comigo, né? Como você já fez algumas vezes, professor, eu vou atrasar, mas eu entrego depois e tal, enfim, né? E aí a gente abre essas concessões aí até por conta da nossa modalidade de ensino mesmo, né? Porque a gente está tendo que atrelar um monte de coisas a nossa rotina, inclusive os estudos, né? E venhamos e convenhamos, né, Maísa? Não tá fácil, né? Assim, a gente pensa que esse EAD seria super tranquilo. Difícil, viu? Na verdade é o seguinte, o EAD, ele é muito bom do ponto de vista da produtividade, mas a gente precisa tá muito ter muito ruim para critério e mim. organização para ele. Entrou o EAD, tá muito ruim. Quem é que falou que tá bom? Muito o trabalho ruim. dobrou, não é verdade? Sabe por quê? Como é EAD, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Eu tô em casa, então eu sou mãe, eu sou esposa, Sim, sim. eu não dou conta de me desligar, entendeu? É menino, Sim.
é o marido, é a janta, eu tenho que estar fazendo 1000 coisas. E Mas quando é presencial, eu sou só aluno, entende? isso. Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Não, eu tô falando É assim, muito. no meio dessa pandemia, a gente acabou tendo essa avaliação de que, assim, não, vai ser mais fácil o ambiente Ah, produtivo e não, tá colaborativo muito EAD, né? ruim. Só que, assim, cara, o fato é Tá que, muito na ruim. verdade, a gente tem uma série de compromissos que, assim, o EAD traz aquela sensação, falsa sensação de que você pode fazer a qualquer momento, mas o fato é que, assim, se você deixa passar um compromisso seu numa determinada hora, depois você tem dois, né? E aí você vai precisar trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Ou seja, Exatamente. vai precisar cuidar da casa, de repente, tá Exatamente. com o marido, tá com o filho, com os fones de É, ouvido, fazendo aula e fazendo um monte de coisa. Então isso acaba, né, gerando uma sobrecarga muito grande, né? Sobretudo para as mamães aí do outro lado. exatamente sim. Mas enfim, tá terminando já o semestre, acho que vale aí um pouquinho de repente, né, parar um pouquinho aí, dar uma olhada para isso com tranquilidade, no momento que for oportuno, mas assim, faça o teu trabalho em dupla, coloca o Jarvis lá para trabalhar com você, tá bom? Uhum. Não, isso aí já tá alinhado já. A gente Uhum. tá bem alinhado. Não, legal, fico muito feliz por isso, tá? Inclusive, assim, eu tenho dado toda uma. Uhum. Tenho procurado, na verdade, dar uma atenção bem diferenciada para ele, sobretudo pelo período que ele ingressou no semestre, tá? É, Então, não ele tenha dúvida trabalha que um isso dia vai sim, um ser. dia não, é complicado, né? Isso, e vai ser benéfico para ele a realização desse trabalho, até porque, assim, ele vai poder contar Uhum. comigo aí, né, na elaboração dele com muita tranquilidade, tá bom? Porque eu sei que é Exatamente, muito tá difícil ótimo. de acabar vendo, tá bom? Mas você É, chegou a dar uma lida tá na ótimo. minuta do trabalho? Vi, eu tava lendo, eu já até comecei a meio que Sim, montar o trabalho, né? É legal. porque tem o seu, tem o do Anderson e o do O Lucas. do Lucas, né? Aí eu falei, cara, Qual 3 é, Maísa, trabalhos. me diz uma coisa, qual que é Ah, quais são as datas de entrega lá? As datas de entrega estão de acordo com as o do aulas ou Lucas não? é quinta, o Mas do é o Lucas último é trabalho dele? quinta-feira. É o último trabalho dele? Eu espero que seja. Não, não, com certeza. Não, porque o semestre já termina agora daqui a poucos dias, né? Então, assim, imagino que sim. Nossa, eu espero que Aham, seja. Aí o aham, seu é dia 26 e o do Anderson é aham. dia 29. Dia 29, né? Tá bom. Eu não tenho É. nenhum problema de jogar minha data para depois do Anderson, não, tá? Mas aí Não, mas vocês a é que vão ter gente que vai. sinalizem comigo lá depois no grupo para verificar Aham, se vai conseguir ou não, tá? certo. Não tenho problema com relação à exceção disso, não, tá bom? Tá ótimo. Aí você só me fala depois, tá bom? Tá, Então, eu te assim, aviso. alguma dúvida específica com relação ao seu trabalho? Você viu lá que eu nos itens 2.5, nos itens 3, que são os quesitos, estudo de mercado, eu dei tudo prontinho já, que é basicamente responder as perguntas? Então, eu não entendi muito as suas perguntas. Hã? Eu não entendo muito as suas perguntas. Não, me diga, me fala aí, vamos lá então, vamos Ó, trincar. tá, não é. Essa daqui sim. Tipo, essa 4. Eu não me lembro dessas respostas, sabe? Ferramenta do PDCA. É essa? É, Não, é porque é o seguinte, mas é aqui, porque eu deixei procurar pra ler. aham, inclusive, ó, o PDCA, né, que é a ferramenta de planejamento estratégico para a empresa, a gente utilizou ela em duas frentes, tanto para o planejamento Aham. estratégico da empresa, quanto para o planejamento da gestão de recursos humanos. Então, eu consigo utilizar ela tanto do ponto de vista da elaboração de um projeto para gerar, né, para produção de um produto ou serviço numa empresa e aumentar a venda, quanto eu consigo utilizá-la para treinamentos, enfim, e outros dentro da organização. Tá? E tanto é que nesse aqui, eu até marquei que vocês vão utilizar somente uma ferramenta. Tá? Então vocês vão poder escolher qualquer uma delas. Tá? SWOT a gente viu, 5W2H nós vimos, perdão. Tá? O Canvas, eu acho que a gente não trabalhou com o Canvas assim, com exemplos. Tá? Então, talvez eu tenha falado dela só no contexto ali da aula falando sobre o PDCA, que eram as ferramentas de tecnologia. Tá? Mas se você achar que isso aqui não está legal, Maísa, me fala também, professor, vamos explorar mais ali as ferramentas de tecnologia para a gente colocar isso dentro do projeto, não tem problema nenhum, não. Tá? Só precisa fazer Aham, isso antes, mas antes de terminar o eu semestre. vou te informando. Não pode esperar Eu, terminar. eu, vou, eu vou te informando de como vai Vai estar sim. procedendo. O trabalho é a quatro mãos, duas cabeças, e assim, eu estou aqui para auxiliá-los no que vocês Ah, precisarem. não, tá certo. Tá bom? Então, Aham. vamos lá. Deixa eu só. Maísa, eu tô por aqui. Qualquer coisa você pode me perguntar o que você precisar. Tá? Tá, te chamo sim, pode Deixa deixar. eu ver se o João Matheus está por aqui ainda.
João Mateus, e aí, meu querido? Me diga, como é que você está aí? Você conseguiu falar com o professor Anderson a respeito das aulas? Enfim, conseguiu alinhar com ele lá direitinho? Com relação à realização do trabalho aí, dessa última avaliação da gente do semestre, como é que você está em relação a isso? Bem, então eu acho que o João Mateus não está aí, e enfim, vamos lá, vou dar continuidade aqui, tá, para a gente poder entender alguns conceitos aí finais em relação à elaboração dessa proposta que foi que consiste nessa avaliação dessa empresa, ok? Deixa eu fechar aqui para poder visualizar. Eu acredito que vocês todos estejam vendo aí a minha telinha, tá? Então a gente trabalhando aqui, a gente vai trabalhar com algumas definições, tá, do planejamento estratégico, tá, e da cultura. A gente já trabalhou com isso, na verdade, planejamento estratégico e as ferramentas, né? PDCA, SWOT, 5W2H, enfim, entre outras, tá bom? E a gente também trabalhou exaustivamente sobre a cultura organizacional, a liderança, a formação de sucessores, né? E aí, assim, avaliações. Então, como é que a gente coloca isso dentro de uma ferramenta, professor? Esse é o grande critério. Então, assim, existem algumas definições, alguns conceitos que eles são importantes da gente entender todas as vezes que a gente precisar implementar um planejamento estratégico, tá? Dentro desses conceitos, desses entendimentos, a gente tem ali, por exemplo, a gente precisa entender quando vai fazer um planejamento estratégico o que é uma participação no mercado, o que é a cobertura de mercado, o que é o merchandise, quais são os impactos do market share dentro da organização, tá? O que é o churn rate versus o CAC, entendeu? Então, assim, que é basicamente assim, a taxa daquilo que eu perco versus o custo de aquisição de clientes dentro da organização, tá? A gente tem ali uma outra ferramenta que permite aferir a satisfação do cliente. A gente tem análise de falhas, tá bom? Dentro dessa análise de falhas, a gente tem uma série de subitens que são perguntas que a gente precisa fazer e que nós já vimos isso lá trabalhando com o PDCA, que é o que falhou, qual a falha, onde ocorreu essa falha, né, quando ocorre a falha, como ocorreu a falha, com qual magnitude, né, ocorreu essa falha, o que não é característico da falha. Então, são perguntas que a gente responde dentro de um planejamento estratégico para que a gente corrija e passe para a próxima etapa. Então, assim, a gente corrige, documenta isso e segue adiante, tá bom? Então, no segundo momento, a gente entendendo, especificando o problema, a gente verifica, né, as hipóteses de causa, né, o que gerou esses problemas, tá? E, assim, na fase 3, cada hipótese que a gente elencou na fase anterior, a gente traz respostas para ela, verifica cada situação específica e a especificidade de cada problema. Tá? Numa análise número posterior, a gente verifica a análise dos controles e assim sucessivamente. A gente verifica os índices, a gente verifica o desenvolvimento de todas as ações para fechar esse projeto, documentar ele com a correção de todas as falhas e colocar ele para rodar mais uma vez, ok? E assim sucessivamente, tá bom? Então a gente tem modelos de relatório de análise de falhas, a gente tem como funciona treinamento de funcionários, tá? Tudo isso são ferramentas que a gente vai desenvolvendo ao longo do semestre, mas que num dado momento a gente precisa colocar toda a sua perspectiva, né? Então, assim, a pergunta que eu faço, assim, que é interessante a gente fazer numa hora de desenvolver um trabalho como esse, em que, assim, o nosso conceito ele é utilizar uma empresa como padrão, tá? É assim, qual é o impacto em conhecer as ferramentas, indicadores, né, ou métricas para uma empresa ou para uma organização? Qual é o impacto que tem conhecer essas ferramentas para uma empresa ou uma organização, né? Então, assim, é basicamente a tomada de decisão. Não tem, assim, eu preciso estar muito munido ali de informações, de indicadores, para que eu consiga saber se eu preciso aumentar por exemplo, a minha participação no mercado, mas eu preciso responder como eu vou fazer isso. Eu preciso desenvolver um produto ou um serviço. Como eu vou fazer isso? Então, essas ferramentas, elas trazem para mim talvez um nicho no mercado, tá bom? Mas ela me traz o como, porque assim, eu descubro lá que de repente o mercado de EAD é um mercado que está em franca expansão agora, mas a gente tem aqui, sobretudo em Brasília, uma série de universidades e faculdades que trabalham hoje com EAD. Então, beleza, tem um nicho, esse é um mercado crescente? Sim, mas como eu vou entrar nele? Qual é o meu diferencial? O que eu vou
né, quais são as ferramentas ou os indicadores que eu vou aferir agora, que eu vou avaliar, que eu vou utilizar agora, na verdade, para que eu consiga tomar uma melhor decisão dentro da organização, a fim de gerar um resultado produtivo. Por quê? Um planejamento estratégico mal feito, uma má gestão, as pessoas erradas colocadas dentro do planejamento, tá? Ela faz com que eu tenha prejuízos de ordem financeira mesmo, entende? Dentro da organização. E prejuízo financeiro para a organização, sobretudo num período de pandemia, que é essa coisa peculiar do planejamento estratégico, ela faz com que as empresas fechem as portas. E é isso que a gente tenta, a todo custo, efetivamente não deixar acontecer. E é para isso que servem todas essas ferramentas. Tá bom? Tranquilo, deixa eu ver quem está aqui comigo. Só que a Maísa, né? Só você, né, Maísa? Então vamos lá, vamos seguir aqui o barco. Beleza? Vamos lá, eu vou passar por aqui explicando cada uma dessas ferramentas, tá? Eu tô aqui. Tá bom, tá super tranquilo. Cada um desses conceitos, tá bom? Porque, assim, a gente, como eu reitero, nós trabalhamos com planejamento estratégico, que é aquele triângulozinho, com a alta gestão, o nível intermediário e o nível operacional. Nós trabalhamos com o organograma que traz para a gente aí a estrutura organizacional da empresa, tanto no descritivo de cargos, quanto no descritivo das funções atribuídas aos cargos, né? E quem são as pessoas que estão aí dentro dessa estrutura organizacional. E a gente passou por outro processo, que é o quê? Da gestão de recursos humanos, que vai desde a contratação, da abertura do edital de contratação, até a ferida toda a parte introdutória ali, da gente entrevista, currículo, né, da gente manter esse colaborador, da gente trazer esse colaborador para a gente até o momento que ele ficha, passa pelo estágio de probatório e ele é efetivado na empresa. Entende? Então, até esse momento da efetivação desse colaborador, a gente tem ali o quê? Um risco do negócio, porque pode dar errado. Eu coloquei aqui, né, eu tive todo um custo para poder fazer uma contratação, para fazer um planejamento para contratar, né, através de uma requisição de empregado, um colaborador, e de repente chega no final das contas, ele não se adapta à cultura organizacional, ele não se sai bem nos treinamentos. Então, assim, todo o trabalho do gestor de recursos humanos, do administrador, ele consiste em fazer planejamentos mais assertivos possíveis. Tá? E a pergunta fica assim, professor, é possível fazer isso? A gente fazer um planejamento tão certo que seja a prova de falhas? A ideia é que ele seja mesmo, porque a gente não trabalha com informações que a gente inventa, a gente trabalha com informações que já existem, que são indicadores. Né? Então, normalmente, quando a gente adentra uma organização, onde ela já está pronta, a cultura organizacional dela já está pronta, os colaboradores, as áreas, os departamentos dessa empresa já estão prontos, então ela já tem uma cultura pré-estabelecida. Então é muito mais uma questão de refinamento, de ajuste, buscar as informações com esses setores, do que efetivamente criar uma empresa do zero, né, o que seria o ideal e muito mais fácil, e a gente, a partir disso, passar a construir um conhecimento, porque aí realmente a gente fica sem base para poder avaliar aquilo que deu errado. Eu vou trabalhar com aquilo que me acontecer a partir daquele momento que eu estou criando toda a estrutura. Tá? Então, uma grande vantagem para a gente, como gestor, é exatamente isso. A gente não cria nada, a gente simplesmente entra na organização, verifica quais são os pontos de falha, os pontos de melhoria e trabalha em cima desses pontos com indicadores reais. Esses indicadores são pessoas e são números. Né? Então, assim, uma pessoa errada no local certo, ela não gera resultado. Uma pessoa certa no lugar errado, ela também não gera resultado. Então, a gente precisa, né, como gestor, olhar para esses indicadores e falar assim, qual é o perfil dessa pessoa? Né? Então é isso que a gestão de recursos humanos faz, ela pega o perfil e atrela ao cargo da melhor forma possível, ela capacita esse colaborador, ela, né, faz com que esse colaborador, dentro das suas habilidades, das suas capacidades, ele consiga gerar uma melhor produtividade para a empresa. Então a empresa tem que ter um olhar muito clínico, nós como gestores a gente precisa olhar para essa estrutura toda organizacional, tá? A estrutura física propriamente disso, a estrutura documental e depois até a gente chegar na estrutura que é a estrutura de gestão de recursos humanos. Tá? Então, todas essas ferramentas, tá? Esses entendimentos, esses conceitos, na verdade, eles consistem exatamente em nos trazer isso. Esse entendimento para melhor tomada de decisão. Então, a única utilidade que tem, e a única, eu não estou menosprezando aqui a importância dela, que tem a gente conhecer as ferramentas, seja ela de psicologia organizacional, de planejamento estratégico, de gestão de recursos humanos, é o que? Nos fomentar para a melhor tomada de decisão. Tá bom? Então, dito isso, o que é participação no mercado? O que seria isso, né? Então, assim, tá prontinho aqui esse material, você já tem esse material também, ele já foi enviado para vocês, né, em outro momento. Se não foi, me peçam que eu reenvio, tá bom?
se vocês não estão de posse deles, mas são conceitos, basicamente, com base, né, para fomentar aí essa elaboração desse trabalho e para fomentar o conhecimento mesmo, tá bom? Então eu fiz assim um descritivo passo a passo que assim é melzinho na chupeta aí para a gente poder ter esse material e conseguir utilizar ele daqui para frente. Tudo bem? Me dá só um Tomara minutinho, por favor. tomara que seja melzinho na chupeta mesmo, porque Tomara que seja o quê? assim, não. Como é que é, Marisa? Melzinho na chupeta mesmo que você tá falando, porque não é fácil assim, não. A gente não consegue ter uma visão estanque, né, Maísa? Só daquilo que a gente precisa fazer, então acaba que é porque a gente tem outras responsabilidades, né? Mas assim, e eu sei que eu tento da melhor forma possível atrelar as minhas matérias às outras matérias, trazendo conceitos e definições, tá? Mas assim, quando eu falo mesmo na chupeta, eu não tô zoando não, tá? É só para falar Não, assim que eu é sei, muito eu tranquila, tá bom? Então vamos não, lá, eu sei, vamos para os conceitos então. não é? Uhum. Mas assim, não é nada impossível, essa que é a grande verdade, tá bom? Mas Não, vamos não lá. é, não. Vamos lá, o que seria então, Maísa, a participação no mercado e demais alunos que não estão aqui, mas que assistirão essa aula depois, né? Essa expressão, participação de mercado, ela refere-se ao coeficiente de vendas em termos quantitativos ou financeiros, tá? Então, assim, ou de uma categoria específica de produtos, de um fornecedor, tá? De uma empresa ou de uma marca, e o total de vendas de todos os fornecedores dessa categoria em determinado período de tempo. Então, ou seja, participação no mercado nada mais é do que hoje. Eu tenho um produto e um serviço que eu disponibilizo e a cada período de tempo, a cada trimestre, a cada semestre, a cada ano, eu faço o quê? Eu pego essas informações, tá? E verifico se elas realmente estão de acordo com aquilo que precisa gerar o quê? Aquilo que eu entendo que é a lucratividade e o aumento de participação no mercado. Então, assim, quanto melhor eu me relaciono com o mercado, melhor, mais retorno eu tenho do meu produto ou serviço que está sendo exposto, através de uma categoria específica, seja vendedores, seja fornecedor, seja meus funcionários, enfim, seja como for, tá bom? Seja numa venda, por exemplo, local, seja numa venda, né, por importação ou por exportação, perdão, tá certo? E assim, então essa expressão, tá? Ela refere-se basicamente ao meu coeficiente de vendas, ou seja, quanto eu estou vendendo e quanto dessa venda gera esse reflexo no mercado. Né? Se o meu planejamento estratégico, né, for aumentar minha participação no mercado, então, obviamente, como é que eu aumento essa participação? É através de vendas. Então, para ter vendas, eu preciso ter o quê? Produtos e ou serviços. Se eu não tiver, eu não consigo aumentar, porque eu não consigo, né, só mostrar o meu rostinho bonito para o mercado e falar, comprem de mim porque tudo que eu tenho é muito legal. Não, o mercado precisa ver. É por isso que existem as prateleiras, não é verdade? Por isso que existe uma infinidade de produtos e de serviços. Né, porque assim tem gostos, né, tem perfis para todos os tipos de produtos e ou serviços, tá bom? Então, quando eu falo de participação de mercado, de aumento de participação, o que é a participação no mercado, obviamente, assim, eu falo de duas coisas, tanto o coeficiente de vendas, quanto conhecer o perfil, né, do meu público comprador, do público que adquire esses produtos e os serviços, tá bom? Seguindo, o que é uma cobertura de mercado, então? Tá? Assim, então, beleza, eu tenho ali a minha participação, que seria a cobertura. Né? Uma estratégia de cobertura de mercado, ela abrange uma série de processos e métodos para garantir, né, que o produto e o serviço sejam disponibilizados por intermediários adequados. Então, por exemplo, Faculdade de Tecnologia Ícone. Ela tem hoje um credenciamento, que é o credenciamento para o EAD em pós-graduação. E esse credenciamento, quando ele é emitido pelo órgão que regulamenta, no caso o MEC, ele garante a essa instituição que a abertura de polos. E esses polos, eles não têm dimensão geográfica para serem implementados, ou seja, eles podem ser instalados no Brasil inteiro, seja em Brasília, seja no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste, enfim, no Sul, seja como for, não tem dimensão geográfica para isso. Por quê? Porque é AD, é ensino à distância. Então, como é que eu vou disponibilizar isso hoje? A primeira coisa que eu preciso saber é o seguinte: a minha participação no mercado ela vai ser ampliada a partir do produto e o serviço que eu tenho. Para ter esse produto e o serviço disponível, eu tenho chancela para isso? Eu tenho alguém que me regulamente para isso? Então, assim, no caso da faculdade, o que acontece? Ela foi concebida lá atrás, todo o planejamento consistia exatamente em quê? Em conseguir um credenciamento para a instituição de ensino, né? E aí a instituição de ensino, após esse credenciamento, ela tem ali uma
uma mantenedora, ou seja, uma empresa que mantém essa instituição, e essa instituição que mantém, ela vai gerando, fazendo negócios para que essa faculdade ela comece a criar formas e comece a ter mais produtos e serviços disponíveis para disponibilizar para o mercado, né? E um desses produtos que essa mantenedora auxilia a faculdade a ter é exatamente o que? Outros cursos, né? Outros serviços. Né? Porque assim, você consegue o credenciamento da faculdade, depois você vem com o credenciamento de um curso. Tá? Então, assim, esse curso é online, esse curso é presencial, porque tudo isso faz parte lá do planejamento estratégico da empresa, tá? Que é o plano de desenvolvimento institucional. Depois disso, a gente precisa de um outro credenciamento para trabalhar com o quê? Com o EAD. Então, assim, eu não posso trabalhar com uma coisa que é o que eu não tenho, eu não posso oferecer para o mercado aquilo que eu não tenho. Ok? Então, assim, saiu o credenciamento do EAD agora, como é que eu vou disponibilizar, como é que eu vou abrir esses polos em todos os lugares do mundo, do Brasil, perdão. É porque quando foi feito o planejamento lá atrás, a ideia era chegar nesse momento em que o credenciamento para o EAD fosse solicitado, porque todo investimento em tanto, né, financeiro quanto estrutural de pessoas que foi feito lá atrás, ele precisa ser compensado agora, porque até então os sócios, né, ou seja, a mantenedora, ela só investiu o capital, só investiu o dinheiro. Né? Então, assim, chega num dado momento em que a gente quer aumentar a participação no mercado com o produto que a gente tem, com o produto e o serviço que a gente tem, e por que a gente quer isso? Porque a gente precisa rentabilizar todo aquele investimento que foi feito. Então, imaginem comigo que, assim, foi investido ali 1 milhão para a abertura de uma faculdade, tá? Então, assim, em que momento que esse valor vai chegar para a gente se a gente tem lá um produto que custa, uma mensalidade dele custa, por exemplo, R$ 199. Eu pego esse valor e coloco ele no tempo, na linha do tempo da empresa. Então, quanto tempo ela vai precisar existir recebendo R$ 199 para poder alcançar esse 1 milhão que foi investido? Entende? Entende? Então eu preciso o quê? Aumentar a minha margem de produtos, a minha margem de serviços, né? Investir ali, fazer com que a minha empresa ela não fique estanque, que ela não fique só com aquele produto e o serviço, aumente esse leque, aumente essa prateleira, para quê? Para que aumente a minha lucratividade, para que aumente também a minha participação no mercado. Então, beleza, com 50 polos, quanto tempo eu levaria, depois de implantados esses polos, para poder ter na minha conta o retorno desse 1 milhão que foi investido? Entende? Então, assim, uma vez que eu pulverizo o meu produto ou serviço no mercado, fica mais fácil da gente retornar, né, ter o retorno sobre o investimento que foi feito? Sim, sem sombra de dúvida. Né, porque eu saio de um produto que eu tenho ali, por exemplo, vamos pensar comigo, né, o curso de gestão de recursos humanos, e eu tenho ali mais 150 graduações, pós-graduações, tá certo? Mas assim, eu tenho um produto hoje, uma forma de trabalho hoje que pode potencializar muito a minha forma de receita. Né, pode fazer com que com a minha receita aumente muito dentro de um mês. Então, beleza, quanto que custa? O que eu preciso responder antes né, de entender como é que vai funcionar essa cobertura do mercado? É quanto que vai me custar, quanto vai me custar para quê? Para implantar esse polo. Né? Ou seja, qual é o valor que eu vou comercializar esse polo para que o investidor, ou seja, aquela pessoa que está comprando esse polo, tá? E se ficar difícil para vocês entenderem o conceito de polo, pode entender o conceito de franquia, que é mais ou menos a mesma coisa, tá bom? A diferença do polo para a franquia é que a franquia ela tem um investimento muito maior, tá bom? O polo tem um investimento mais enxuto, tá bom? Então, assim, quanto que vai custar esse polo? Qual é o período que eu vou ter para trabalhar com esse polo? Então, assim, vamos supor que a pessoa invista 30 mil em comprar um polo da Faculdade de Tecnologia e Ícone. Tá? Qual é o retorno sobre o investimento? Qual é o prazo para que ela tenha um retorno sobre o investimento desses 30 mil que foi feito? Entende que o conceito é o mesmo desde a abertura da faculdade até a implementação, por exemplo, do credenciamento de EAD, até a liberação desse credenciamento pelo órgão, né, regulador, que é o MEC. Então, quando a gente vai vender os polos, agora é a mesma coisa. Eu vou ter que dizer para o meu investidor o seguinte: olha, eu estou aumentando a minha participação no mercado, você está comprando esse polo por R$ 30 mil, então eu preciso dizer para ele em quanto tempo ele vai recuperar esses 30 mil dele. Então eu preciso potencializar esse negócio para que ele seja rentável e que vale a pena investir R$ 30 mil. Então, assim, para você investir R$ 30 mil num determinado produto ou serviço, né, numa estrutura organizacional, essa estrutura tem que te possibilitar faturar pelo menos 3 vezes mais que isso. Ou seja, para valer esse investimento, eu tenho que ter pelo menos R$ 120 mil aí dentro de um período de tempo que faz parte do planejamento estratégico para que esse valor me retorne. Mas eu preciso que, no mínimo, o valor que eu investi ele volte para o meu bolso, no menor curto espaço de tempo, no menor espaço de tempo, perdão. Tá claro isso?
Então, a cobertura Ah, de mercado, ela abrange uma série de processos e métodos que visa garantir que o produto e o serviço, né, seja disponibilizado, ou seja, o meu produto ou o meu serviço seja disponibilizado por intermediários adequados. Então, ou seja, eu tenho polos, eu vou vender esses polos para quem? Para pessoas ou para instituições que já tenham ali uma estrutura organizacional, né, ou seja, para investidores, né, para as pessoas que queiram fazer o seu dinheiro trabalhar, né, e render mais. Tranquilo até aí? Vamos lá, tá bom? Se tiver, tendo alguma dúvida, a gente vai parando, e a gente vai, se surgir alguma dúvida depois, a gente pode ir trabalhando via chat aí, via e-mail, tá bom? Via eu redes fazendo, sociais, tá? quando estiver Outra fazendo coisa, trabalho, eu posso te chamar no Zap também, né? claro, Quando estiver Maísa. Oxi, montando o trabalho. claro que pode, imagina, como Ah, não? então beleza. Não, isso é ótimo. Fica super tranquila, não, vocês não chamaram até hoje porque não quiseram. É, não, mas eu vou chamar. Tá bom? Fica super tranquila, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Me dá só um minutinho, peraí. Tá. Só um minutinho, tá? Por favor. Tá tranquilo. Eu tô procurando também, pesquisando umas coisas aqui do trabalho e já vou adiantando. Tá bom, eu só tô procurando, eu só tô, na verdade, mas eu vou só parar aqui um pouquinho só para tomar uma água, tá? É um Tá, minutinho só, beleza. rapidinho. Ai, caramba, só pode ser que ter travado. Nossa. Tá, vamos lá, só um minutinho, tá? Rapidinho.